perdão é empatia consigo mesmo e empatia com o outro. Então, se a pessoa ela ficar com tanta pressa, com tanta sede ao poste, vai prejudicar nesse processo. Então, a gente precisa ter essa empatia, precisa ter esse ciência, né, gente? Buscar. E a gente entende que é um período devagar. Não tem como a gente falar assim, vai ser. Não tem como estimar o tempo. Então, porque cada pessoa ela vai responder de uma forma. Eu sempre gosto de perguntar, né? O que é traição para você? Porque cada pessoa tem uma interpretação do que é realmente. Vai depender do que o outro entende como traição. Sempre que a gente pensa na traição vindo de quem está traindo, geralmente a pessoa não tem essa percepção, porque ela não passou fisicamente por essa dor de quem sofreu a traição. Como a gente já falou, tem todos esses outros fatores agregantes e que são de desvantagens, que são maléficos, que vão trazer com certeza inúmeros prejuízos, porque não está sendo recíproco, não está sendo honesto, não está sendo sincero, verdadeiro, e muitas vezes, nesse sentido, a pessoa não mensura essa dor do outro. Então ele fala assim: não é isso tudo. Mas eu já fui traído, não senti igual. Será que não senti igual? Ou tentou mascarar a dor com outra condição de comportamento disfuncional? Porque tem gente que canaliza, que vai projetar a dor, por exemplo, às vezes na vingança, repetir o que sofreu, fez comigo, eu vou fazer também só para sentir. Será que esse comportamento é um comportamento que vai resolver a sua dor de verdade? Será que esse comportamento vai te colocar em uma posição onde você possa depois ressignificar de uma forma paradora, funcional e saudável? Será que você não está entrando em uma outra condição de trauma e de dor e não está percebendo? Então, vale a pena também a gente pensar nesses aspectos, porque como a gente ouve essas demandas em clínica, né, Leila? A gente sempre se questiona e traz isso aqui para vocês para uma reflexão de que é importante pensar na terapia de casal. E nesse sentido, Leila, resolve todos os casos? É para todos? Sim, é para todos, mas depende da cooperação de cada indivíduo que esteja nesse processo. Por quê? Precisa haver um interesse, precisa haver uma, um comprometimento, essa é a palavra correta. O comprometimento de querer realmente fazer, se entender, olhar para dentro, entender as suas demandas, né? E também estar trabalhando os pontos que precisam ser melhorados, porque todos nós precisamos de terapia. Todos nós temos pontos a serem melhorados. Então, às vezes a pessoa fala, eu não vou procurar porque a gente resolve aqui mesmo. Ou então, mas ficam marcas, são dores, são coisas que precisam ser trabalhadas com um profissional que vai conseguir te guiar nesse processo. Não é qualquer pessoa, não é você desabafar com a vizinha, não é desabafar com a amiga, não é desabafar com a irmã, com a mãe, não. Por quê? Porque ela não vai ter as técnicas corretas para te guiar no processo ideal, que vai te ajudar, vai te ajudar a ver o que você não consegue ver. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Eu preciso cuidar das minhas emoções, porque ela, uma vez fragilizada, uma vez houve essa quebra, essa ruptura no cérebro. Então, se a gente não cuidar, com certeza vão ficar marcas, e isso pode se agravar e se tornar crônico. A questão de pessoas com transtornos, né, que pode, como você estava falando da questão da dopamina, né? Existem alguns transtornos em que as pessoas têm a propensão maior, vício de estarem traindo mais. Sim. Exatamente. Ela está com a dor tão intensa internamente falando, e que ponto importante você trouxe, Leila, também. Porque às vezes tem bebê que já nasce com depressão. Então vai desde o bebê do nascimento até a fase da terceira ou melhor idade. E precisa ser contínua? Depende de cada caso. No entanto, todas as pessoas vão precisar? Depende.
Eu acredito que sim, em algum momento, em alguma fase da vida, a pessoa vai precisar de intervenção psicoterapêutica. No entanto, em algumas condições, a pessoa vai conseguir pela rede de apoio, pelo suporte que ela tem, pela personalidade, pelo temperamento. São N aspectos, é multifatorial, que pode fazer com que uma pessoa entre em um estado de depressão, ela sai e não precisa fazer um acompanhamento. A mesma coisa com a gente ir ao médico quando está com gripe. Nem todas as vezes a gente vai ao médico quando está com gripe, mas a gente faz alguma intervenção, a gente toma algum tipo de cuidado para se tratar, senão pode aumentar aí a gravidade, evoluir até para uma pneumonia e algo mais sério. Então, geralmente, algumas pessoas deixam para procurar um profissional da área da saúde mental quando já está em uma condição séria. Foi essa gripe, vamos dizer assim, psicológica que surgiu, a pessoa foi tentando ali manejar da sua forma, com alguma intervenção, né, de autoprocedimento ali mesmo, de auto se medicar psicologicamente falando, e quando viu já estava em uma pneumonia psicológica. E só resolve buscar ajuda. O bom mesmo seria que buscasse já ali no começo. Os resultados podem vir mais rápido, podem ser mais funcionais. Nesse aspecto de visualização, de mentalização, de entendimento, com relação à infidelidade, traição e terapia de casal, quando alguém trai, significa que o amor acabou? Nem sempre, nem sempre o amor acabou. Tudo vai depender do seu caráter, como foi moldado, da sua cultura familiar, daquilo que ele aprendeu enquanto criança, daquele exemplo que ele recebeu dos seus pais, é, de vários fatores, como questões familiares, muitas vezes, é normal fazer isso na família. Então a gente precisa entender como que é a família daquela pessoa, o que você aprendeu em relação a isso, o que é trair para você. Talvez aquela pessoa ela faz de uma forma inconsciente, querendo muitas vezes corrigir algo que lá na sua infância, ou então na sua família, ou então, eu odiava que meu pai fazia, então por ele não aceitar e odiar o que o pai fazia, talvez hoje ele faz a mesma coisa. Então, são N questões, são várias coisas que a gente precisa, que é dentro da terapia, que nós vamos investigar, nós vamos mapear, entender essa relação que está acontecendo. Então, né, nem sempre é falta de amor. Muitas vezes é uma carência. Muitas vezes é um transtorno, são várias questões. Então a gente precisa entender profundamente o que está acontecendo com cada indivíduo. Muito bom, Lila. E vale a pena insistir depois de uma traição? O que que você acha? Tudo vai depender depende de quantas vezes essa pessoa ela se sujeitou a isso. Tudo vai depender. Então, ela precisa se perguntar para ela mesma, né? O valor que ela tem. Será que realmente vale a pena perdoar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito? Então, ela precisa entender, né, dentro dela o valor que ela tem, porque muitas vezes a pessoa ela se propõe a estar em um relacionamento como esse porque ela ainda não entendeu quem ela de fato é. Ela não entendeu de fato o seu valor. Então, se a pessoa ela está totalmente arrependida, ela quer realmente reconstruir, ela entendeu, e na sua vivência, no seu comportamento, a pessoa, a vítima, né? Que no caso ela começa a observar essa mudança ela de fato está acontecendo. Então, vale a pena. Sim. Porque todo mundo precisa, né? E merece uma segunda chance. Eu acredito nisso.